Shalom, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Pergunte a Jartov. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Nesse vídeo nós vamos aprender mais algumas coisas que estão na escritura, algumas coisas interessantes e que muita gente não gosta de falar. O meu objetivo aqui é falar e não vou parar de falar. Vamos abrir a nossa escritura em Devarim. Devarim, capítulo... Bom, você está chegando aqui agora, Devarim é Deuteronômio. Devarim, capítulo 17. Bom, algumas pessoas têm dúvidas sobre algumas leis. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de pegar leis polêmicas, leis que causem polêmicas, que causem dúvidas, que causem desconforto para alguém, para algum grupo. Bom, vamos ler esse texto aqui porque ele nos dá, o próprio texto nos dá um aval para decidirmos determinadas situações. E muita gente não sabe disso. Devarim capítulo 17, e o versículo é o 8. 17, 8. Quando alguma lei, quando acontecer, quando alguma lei te for desconhecida em juízo, alguma lei te for desconhecida, você não conhece, você não passou por aqui, você não conhece. Se um sangue for puro ou impuro, se uma causa for justa ou injusta, se uma chaga for pura ou impura, ou se surgirem causas que provoquem divergências de opiniões em tuas cidades. Então a própria Torá, a gente vai continuar, a própria Torá já admite que pode existir situações que causem divergências. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque algumas pessoas, vou até dar um alerta para você, que quando você se tornar meu aluno de hebraico, que eu sei que você vai se tornar, você deve estar se preparando aí, eu vou aguardar tranquilo. 1/4 do valor no momento. 1/4, então aproveite. Aí você pode ver em algum lugar, sei lá, alguma região do Brasil, do mundo, determinadas leis, determinadas práticas de praticantes da Torá. E aí você pode correr o risco de ir para esse lugar e trazer para mim ou para outra pessoa que você conheça e dizer assim, os praticantes da Torá, você vai chamar de judeu, os judeus fazem isso. Cuidado. Existem leis que foram criadas para resolver problemas locais. Então tem uma determinada congregação, exemplo, numa determinada congregação, numa região, surgiu um problema, se deve usar bermuda ou se não deve usar bermuda, exemplo. E aí surgiu o que? Surgiu isso aqui, divergência de opiniões, tá? Causas que provocam divergência. Então, se um grupo acha que deve usar, outros devem usar naquela mesma congregação, um usa, outro não usa, outro não usa, outro usa assim, outro tá. Está com problema com isso, por exemplo, o que deve ser feito? A própria Torá dá um aval para que você resolva, porque ela reconhece que existiriam coisas no futuro que não estariam escritas. Isso é uma questão de lógica. Então algumas pessoas, por exemplo, pegam leis e dizem, por que a Torá diz isso, se não é isso? É porque a Torá fala de morcego como ave. Morcego não é uma ave, morcego é um... Me economize. Naquela época as pessoas tinham um outro conceito das coisas. As pessoas daquela época não são... Você deve ter algum problema. As pessoas daquela época não são obrigadas a pensar como nós pensamos hoje. Tem muitas coisas naquela época que era considerado fruto e hoje não é considerado fruto. É uma consideração nossa. Nós consideramos, mas na época não era.
Então, quando surgisse problemas assim, o que a pessoa deveria fazer ou o grupo deveria fazer? Puro e impuro surgirem casos que provocam divergência de opiniões em suas cidades, levantar-te-ás e subirás ao lugar que o Eterno dos teus deuses, ao lugar que escolheu o Eterno dos teus deuses. Versículo 9. E virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias. Então, assim como a Torá previu que surgiriam problemas que provocassem discussões de opiniões e etc., uma confusão, a Torá também previu que nesses dias que acontecesse isso, haveria juízes, sacerdotes, levitas, juízes. De alguma maneira tinha que ter um grupo desse, ou sacerdotes, levitas ou juízes. Então isso reforça um vídeo aqui que eu fiz sobre os juízes, que algumas pessoas dizem que não tem juízes mais, você sempre conversa. Se há Torá, há quem julgue. Ponto final. Se não há juízes, não há Torá, porque não há quem julgue. Entendeu? É só a pessoa entender qual foi a primeira lei da Torá. E ao juiz que houver naqueles dias, indagarás e te anunciarão a sentença do juízo. Você vai ao local onde tem um juiz, um chofete. Ah, não tem na sua cidade. Viaje, se vire. É um problema que você tem que resolver. Vá lá onde tem um chofete, na tua cidade, no seu país, em outro país. Vai lá, coloca o problema que está acontecendo, declara tudo. 2, 3 testemunhas, sempre é assim. E aquilo que o juiz resolver, estará resolvido. Olha os versículos seguintes. Versículo 10. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarem, do lugar que escolheu o Eterno, e cuidarás de fazer de acordo com tudo o que te ensinarem. Ponto final. Então houve um problema, houve. Foi resolvido? Foi. Bateu-se o martelo? Bateu-se. É local. O problema naquela congregação. Aquela lei daquele juiz, daquele local, não serve para o planeta todo onde se tem praticantes da Torá. Isso é mania de um determinado país que gosta de se sobrepor sobre todos. Isso é uma mania. Determinados países têm isso. Eles tomam decisões praticantes da Torá, mas cuja cultura daquele país os induz a isso. Quer ser maior do que todo mundo em todos os lugares do mundo, e não funciona assim. Decisões deles são decisões deles. Não vem impor para mim, não vem impor para outro local. Uma decisão local. Assim como quando há problemas no local onde congrego, é resolvido entre nós. Não pode ser uma decisão nossa valer para o mundo inteiro. Isso não existe. Congregações são locais. Seria a mesma coisa dizer que uma decisão da tribo de Dan teria que valer para levitas, porque é outro clã familiar. Vamos botar aqui para Efraim, porque é outro clã. Não. Existiam coisas nos clãs familiares que eles resolviam entre si. Depois houve o templo e todo mundo ia para o templo. Depois o templo foi derrubado e todo mundo congregava de casa em casa. E cada congregação era local. Então nunca houve essa ideia de eu sou o juiz, exemplo, né? Eu sou o juiz, aí elaboro um livro aqui, tal, e esse livro aqui é o livro do judaísmo. Não, é um livro da minha congregação local. Houve um problema local ou houve um problema em todas as congregações? Houve um problema local, então a resolução é local. Entende? Então a Torá já dá esse aval para serem resolvidas questões que não estão escritas nela. A grande questão, versículo 12, e o homem que o fizer como a lei, vou ler o versículo 11 para a gente pegar o ensejo, conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás. Não te desviarás da sentença que te anunciarem, nem à direita nem à esquerda. E o homem que o fizer com malícia, para não ouvir o Correne, o sacerdote, que está ali para servir ao Eterno dos teus deuses, ou ao juiz, então o homem morrerá, e eliminarás o mal de Israel.
o propósito aqui era o quê? Morrer. Tem algumas pessoas que têm um problema psicológico com isso. O propósito aqui era o quê? Matar. Não, o propósito aqui era evitar questões infantis. Como você sabe que a sentença é essa, você evitaria. Isso é uma questão de lógica. E todo o povo escutará e temerá e não mais procederão mal. Esse era o propósito. Tem duas coisas aqui que não procederão mal. Primeira, não levantar questões infantis. Se você não acha que não deve usar bermuda, não use. Mas não tente impor a outros. E o segundo é que, havendo um problema desse, a partir da decisão do chofete, você não deve mais praticar o mal. Não deve mais proceder mal. Não deve mais ir contra a decisão do chofete. Tá certo? Então é um aval que a Torá dá, mas também adverte. A ideia é, nunca deixe suas opiniões chegar ao ponto de criar uma dissensão, de criar uma divergência de opiniões, de provocar divergência de opiniões. Se eu tenho uma opinião, sei lá, eu acho que... Eu acho que cada vez antes de almoçar eu devo mastigar uma folha. Isso é um problema meu. Eu não devo chegar para o outro, você sabia que... E tem gente que faz isso como se fosse torar ainda, hein? Você sabia que antes de almoçar eu mastigo a folha? Para mastigar a folha também. Eu não mastigo não, mas tem que mastigar, porque essa folha conduz... Isso é um problema meu. Aí eu já induzo o outro, aí já nós dois vamos induzir dois outros, daqui a pouco tem um grupo que resiste, agora que provoca uma dissensão. Chegou nesse ponto, tem que ser resolvido. Ou resolve, ou haverá uma separação da congregação, o que é uma coisa bem pior. O risco de desvio dos grupos é muito maior, muito maior. Há um desânimo, há um desgaste, há depressões, há tudo quanto é coisa ruim a partir daí. Então a ideia é, aquilo que você tem na cabeça, pense se é Torá ou não, pense se está escrito ou não, pense se é uma lei ou não, ok? Mas tem pessoas que têm mania de impor, e a gente sabe disso. Tem países que têm essa cultura de impor as coisas aos outros, e a gente sabe muito bem disso. Meu compromisso é com o Eterno e com a Torá, tá? E também com o meu chofete também. Foi estabelecido para servir ao Eterno. Então, meu compromisso é esse aí. Fora disso, tem que seguir aí a Torá, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, para tirar a dúvida de muita gente. Muita gente gosta de só pega leis ruins. Tem gente que vira especialista no YouTube ou no Google, especialista em pegar leis que, na visão dele, que é uma pessoa que não tem contexto, não conhece contexto, nem sequer vai estudar para se colocar no lugar, é uma lei ruim. Não existe lei ruim na Torá. Existem interpretações ruins e traduções péssimas. Aí existe. Tá bom? Muito obrigado pela sua visualização. Nos veremos no próximo vídeo. Shalom.